O Arqueiro Verde nunca esteve entre os personagens mais populares da DC, mas apesar disso, sempre teve uma boa dose de fãs, ficando bem conhecido em aparições memoráveis no clássico desenho da Liga da Justiça Sem Limites. Tomar no cu vocês, o Snyder e a Warner, tudo junto, velho. Porra, tomar no cu, vocês nem dormem, vocês ficam o dia inteiro mamando o ovo do Zeca Splinter, velho. Mas foi só em 2012 que o personagem teve um boom na sua popularidade. Com o lançamento da série Arqueiro, o personagem ganhou bastante popularidade e visibilidade entre os fãs de heróis. O que muita gente não sabe é que a série foi fortemente inspirada na história Arqueiro Verde ano 1. A primeira temporada, pelo menos. Depois a série desanda um pouco e segue seu próprio caminho. Mas inicialmente, ela segue quadrinho. E é sobre essa história que vamos falar hoje. Então, sem mais enrolação, pega uma coxinha aí e vamos nessa. O subtítulo ano 1 é um tanto autoexplicativo, mas para quem não sabe, a DC sempre o utiliza quando quer definir origens e contar as primeiras aventuras e anos de atuação de seus personagens. Logo de início já vemos Oliver na sua vida vazia de milionário. Ele basicamente vive em busca de sentido para sua vida e faz isso com bebidas, mulheres e adrenalina. Será que tá errado? Aqui vemos Oliver em uma ponte de gelo. Ele tenta atravessar mesmo sendo aconselhado pelo seu segurança a não fazer. Mas ele não escuta. A busca pela adrenalina é o que mantém ele vivo. Apesar de quase morrer, ele é salvo na última hora. E apesar de ser muito expositivo, esse início já consegue demonstrar muito bem que o Oliver é o estereótipo do rico babaca que não valoriza sua vida. Enfim, a história segue e vemos que Oliver está em um evento de caridade. Ele conversa com Hackett e seu segurança sobre uma viagem de negócios que Hackett faria para Oliver com uma mulher chamada China Wei. Guarda que futuramente isso vai ser importante. E mesmo estando meio bêbado, Oliver consegue identificar que um dos objetos leiloados é o arco de um lendário arqueiro que ele conheceu. Inclusive, o arqueiro trabalhou em um filme de Robin Hood que Oliver era fã quando criança. Sim, a HQ tá jogando na sua cara o clichê do personagem já ter familiaridade com aquilo que vai ser seu símbolo futuramente. Mas fica quieto aí e continua acompanhando. Obviamente Oliver compra o arco e as flechas que vinham com ele. Só que depois disso ele tenta fazer um discurso onde tenta dar uma lição de moral aos outros ricos da cidade. Mas ele tá bêbado demais pra isso e só cai e passa vergonha na frente de todos. Para tentar fugir da vergonha, ele decide ir naquela viagem com Hackett, mas o segurança não acha uma boa ideia e diz que Oliver deveria repensar, pois é um negócio ilegal. Mas o milionário não liga e decide ir mesmo assim. Assim que chega ao iate, Oliver reflete sobre o vazio da sua vida e como Hackett era seu único amigo de fato. Oliver até revela que quando criança já treinou arco e flecha com um lendário arqueiro, que dizia que Oliver tinha um talento para coisa. Mas logo ele é interrompido por Hackett, que em um plot nada esperado, revela que não tinha negócio algum. Ele só ia fugir com o dinheiro de Oliver. Ele ainda dá uma lição de moral sobre como Oliver é vazio e não valoriza nada. Oliver até tenta ir pra cima de Hackett, mas aí o segurança puxa o diálogo na base da bala. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Oliver até tenta argumentar que eles são amigos e que se Hackett fosse mesmo matá-lo, tinha que ser olhando em seus olhos. Logo eles entram em uma luta corporal e para um idiota, até que o Oliver vai bem, mas logo ele é derrotado. Hackett então liga para alguém e conta que o serviço estava finalizado e Oliver morto. A pessoa diz para finalizar o serviço e vazar. Hackett até tira uma foto como prova, mas na hora de finalizar na base do diálogo, ele não consegue e lembra das palavras de Oliver. Mas em seguida ele joga Oliver ao mar para que ele se afogue e se lasque. Método Batman de finalização. Você não mata, mas também não salva. Culpa indireta. E assim termina a história. Claro que não, pois Oliver acorda em uma ilha, obviamente ele sobreviveu. Logo o milionário entra em crise existencial, pois ele estava perdido em uma ilha deserta, não havia ninguém que fosse sentir sua falta e seu único amigo tinha o deixado para morrer. Ninguém gosta de mim! Ele começa a explorar a ilha até que encontra uma aldeia, mas ela foi totalmente queimada. Oliver até estranha, mas esquece disso ao encontrar uma torneira e tentar beber água. Ele percebe que não há água e decide descer até o poço para ver o que pode ter acontecido, mas lá ele só encontra corpos com marcas de bala mesmo. Percebendo que a aldeia queimada não foi acidente e não está sozinho na ilha, logo ele decide que precisa sobreviver e começa sua jornada. Sua sede de vingança contra Hackett é o que lhe motiva. Oliver encontra algumas coisas perdidas e monta um arco improvisado e um capuz para se proteger do sol, gerando o primeiro vislumbre do herói que veremos posteriormente. Assim, Oliver vai sobrevivendo na ilha. Meses se passam e ele já está conseguindo se manter, até que um dia ele ouve um barulho ao longe, o que descobre ser um avião. Ele faz um sinal com a flecha de fogo e recebe uma chuva de bala como resposta. Vixe, tô falando pra você, é o tiro, cara. Vixe, é o tiro, é o tiro. Onde tá correndo? Ele pensa em fugir ou se esconder, mas esse era o velho Oliver, uma pessoa que ele já não é mais, decidindo assim enfrentar o avião, dando início ao nascimento do herói.
No confronto entre Oliver e o avião, o arqueiro leva melhor. Ele consegue acertar o braço de um dos tripulantes e isso faz com que ele atire no próprio avião, fazendo assim com que a aeronave caia em uma montanha. Oliver decide então investigar e aqui a gente descobre mais ou menos o que acontece na ilha. Enquanto Oliver vasculha os destroços do avião, ele percebe que a ilha é usada para plantar ópio. Então a nativa grávida surge e conta a história da ilha. A moça conta que os criminosos chegaram e queimaram a aldeia, mataram os rebeldes e escravizaram os nativos, criando assim aquela plantação de ópio na melhor localização possível. Enquanto conversam, Oli e a moça escutam mais criminosos se aproximando. A moça então diz que aqueles criminosos que se aproximavam eram liderados por uma mulher conhecida como China Wei. Isso mesmo, a mesma que o segurança do Oliver citou lá no início da história. A nativa despista os bandidos quando temos uma revelação maior. Hackett estava junto no esquema. O segurança diz que China Wei deveria investigar a situação, mas a mulher ignora, o que faz com que Hackett decida caçar o arqueiro por conta própria. Oliver decide então buscar sua vingança, e até consegue emboscar seu antigo segurança, mas hesita e isso inicia mais um confronto entre eles. Oliver consegue prender Hackett com uma flecha e o antigo segurança explica melhor o funcionamento da ilha, afirmando que China Wei trafica aquela heroína para muitos lugares, que o esquema era gigante e que aquela história de negócio que ele contou para Oliver no início da HQ era só uma desculpa para roubar o milionário e que provavelmente a mulher mataria ambos. Hackett por mentir que Oliver estava morto e Oliver por se meter nos negócios. Enquanto Oliver se distrai com a história, Hackett puxa uma arma e tenta acertar Oliver, o que dá tempo do antigo segurança se soltar e não é ao estilo CJ, ele puxa um lança-foguetes do bolso e explode a porra toda. Com a explosão, Hackett é esmagado por uma árvore e Oliver fica com uma puta fratura exposta no braço. Um tempo passa e vemos que Hackett não morreu. Ele conta pra China Wei que Oliver sobreviveu. A mulher então mostra uma cela que abrigava um nativo que tentou roubar um barco e fugir. Como punição, ele foi aprisionado e estava sendo comido por ratos, que é o que aconteceria com Hackett se não encontrasse o arqueiro. Um tempo depois, Oliver acorda e vemos que ele não morreu, pois estava sendo cuidado por aquela nativa grávida que se chama Tayana. Tayana usa o ópio para lidar com a dor de Oliver e faz uma tipóia improvisada para o braço do arqueiro. A mulher cuida dele quase que diariamente, mas atualmente Oliver estava sendo caçado por toda a ilha, o que dificultava os cuidados. Apesar disso, Oliver já estava bem e curado, mas havia um problema. Oliver estava viciado no ópio, sendo até mesmo agressivo com Tayana. Esse é um momento interessante, pois não é a primeira vez que a DC usa o arqueiro para lidar com histórias de vício em substâncias. Senta que lá vem a história. Em 1971, no clássico Snowbirds Don't Fly, a DC lançou o que seria um dos maiores momentos do arqueiro e da história dos quadrinhos. Na história, o Arqueiro Verde e o Lanterna estão investigando uma rede de tráfico de drogas, e Oliver descobre que Roy Harper, seu pupilo, estava envolvido, mas não como infiltrado, como usuário. Essa história tem uma das capas mais famosas de quadrinhos, um momento marcante para os quadrinhos no geral, muito porque foi uma das primeiras vezes que um editor de HQ lidava tão diretamente com esse tipo de tema. Enfim, voltando para ano 1, Tayana diz para Oliver fugir, pois havia um navio que iria para a América em breve, levando um carregamento. Oliver até aceita e sugere que Tayana vá junto, mas Tayana nega pois queria que seu bebê nascesse junto ao seu povo. Oliver então pergunta sobre o pai do bebê. Tayana explica que ele foi preso por tentou roubar um barco e fugir logo quando Tayana engravidou. Lembra do cara na cela com ratos? Então, Tayana diz para Oliver fugir e contar ao mundo sobre o que ocorre na ilha, pois as pessoas ouviriam um homem rico. O arqueiro então questiona se ela sabia quem ele era, mas ela diz que sabe apenas porque Oliver fala dormindo. Mas apesar disso, não contou para ninguém sobre ele. Para os nativos, ele era apenas um símbolo de esperança, um herói que eles chamam de Arqueiro Verde. Ah, ele disse! Oliver então diz não ser um herói e não merecer nada daquilo. Quando então Oliver e Tayana são encontrados por capangas da China Wei. Oliver consegue lidar com eles e então foge. Infelizmente o arco do herói quebra. Ele até pensa em levar as armas dos bandidos, mas se nega. Enquanto foge e devaneia em meio a uma abstinência, Oliver reencontra seu iate, o Pacific Queen. O herói se abriga lá durante dias enquanto luta contra a abstinência do ópio, até que o herói se recupera e vasculha seu barco. Oliver percebe que podia utilizá-lo para fugir e recomeçar sua vida, mas no deck do seu barco ele encontra o arco que comprou lá no início da HQ. Mas não só isso, naquela ilha e naquele deck, Oliver encontra seu propósito. Decidindo não mais fugir, o herói queima o barco para atrair China Wei e seus homens, dessa vez decidido a merecer ser um herói. E por mais clichê que seja essa parte inteira, eu gosto muito. A origem do Oliver é bem interessante. E por mais que a história puxe para um lado bem fantasioso, toda a questão do autodescobrimento e buscar seu lugar no mundo é algo bem fácil de se identificar, principalmente se você for milionário que nem ele. Mas enfim, vamos seguir que a gente já tá chegando na reta final.
Os homens de Finaway chegam para averiguar o barco queimado em busca de Oliver, e eles encontram, mas da pior forma. O arqueiro acaba com eles facilmente. Encontrando o mapa com os bandidos, Oliver consegue localizar a base deles. Enquanto para ele isso é uma caminhada para a morte, agora o personagem se sente mais vivo do que nunca. Oliver chega até a base dos inimigos, uma antiga base militar da Segunda Guerra. Ele consegue se infiltrar como um deles e faz Finaway acreditar que seus homens haviam matado o arqueiro. Oliver então identifica uma antena de rádio que poderia utilizar para pedir ajuda. O herói então causa uma explosão que inicia uma rebelião dos escravos, fazendo assim com que Oliver consiga chegar à antena e até a cabine de controle da base, prendendo o navio da vilã. E ele até tenta pedir ajuda pelo rádio, mas Hackett corta a energia e dá um puta choque no Oliver. Oliver é encurralado na cabine e por pouco não morre. Ele consegue dominar o navio junto a Tayana e seu povo. A aldeã se recusa a abandonar o herói, que finalmente entra na sua batalha final com Hackett, mas o herói leva a pior. Por sorte, ele é salvo por Tayana, que iria matar Hackett, mas o herói impede pois quer que Hackett seja preso. Mas esse papo todo não dura muito tempo não, porque a própria Finaway mata o antigo segurança do arqueiro. Ela e Oliver ficam naquele papo de baixar suas armas, senão um atiraria no outro, mas o arqueiro só atira em um guindaste e quase esmaga a vilã. Mas ela não morre. Logo após isso, a filha de Tayana nasce e recebe o nome de Tupu Tamaitai, que significa rainha, que é o sobrenome do Oliver em inglês. A ajuda então chega e Oliver até convida Tayana para ir com ele, mas agora que seu povo estava livre, ela queria que sua filha, além de ter nascido junto a eles, também vivesse junto ao seu povo. No fim, Oliver admite que finalmente achou um propósito para sua vida. De dia um bilionário e de noite um protetor, aparecendo finalmente com seu uniforme, que por sinal é muito foda. Uma boa forma de finalizar essa história. Quero Verde Ano 1 me divertiu bastante. Por mais que não seja um clássico, uma grande história, ela faz um simples muito bem feito. Uma origem que, por mais clichê que seja, consegue entregar uma boa aventura. Se você gosta muito do personagem, mas ainda não sabe muito sobre ele e quer ter uma porta de entrada, essa é uma boa oportunidade. Ela consegue entregar uma boa aventura, uma boa curva de personagem e apresentar bem as motivações do herói. Tudo isso com uma arte bem bacaninha. É uma história que eu recomendo bastante, tá? Principalmente para passar o tempo. Não é nada demais, mas consegue te prender. Arqueiro Verde Ano 1 é um nota 6, vale bem a pena dar uma olhada. Enfim, eu sou o Ítalo e vejo você em uma próxima.